Hoje você vai ver um acelerador de partículas com material comprado no ferro velho. Um acelerador de partículas, como o próprio nome já diz, é uma máquina que consegue acelerar coisas muito pequenininhas, menores que um átomo, tipo prótons e elétrons, numa velocidade muito alta, perto da velocidade da luz. É tipo uma catapulta ultra tecnológica para jogar coisas muito pequenas. E ele pode servir para um monte de coisa, na medicina para o tratamento de câncer, para esterilizar alimentos, fazer chip de computador, construir alguns tipos de plástico, cerâmica. Mas a gente ouve falar mesmo de acelerador de partícula em ciência de ponta. Porque quando você consegue acelerar um próton, um elétron, depois socar um contra o outro, você vai ver ali algumas partículas que só existem em condições muito especiais, tipo perto de buracos negros ou até no nascimento do universo. Normalmente essas máquinas são muito grandes, ocupam um prédio inteiro ou às vezes são muito maiores que um prédio. A maior máquina do mundo, por exemplo, a maior máquina que o homem já fez é um acelerador de partículas chamado LHC, que tem 27 quilômetros de comprimento. E essas máquinas ajudam a gente a avançar o nosso conhecimento sobre o universo, a expandir os limites da ciência. Mas o que essa televisão velha tem a ver com acelerador de partículas? Para começar, vamos desmontar, bichinho. Vamos combinar uma coisa, não desmonte TV de tubo em hipótese nenhuma na sua casa, fechou? Dentro dela tem muita energia guardada, tipo mais de 20 mil volts, e isso pode te dar um choque perigosíssimo. A gente vai descarregar essa energia antes de mexer com ela. Como é que um bicho estranho desses consegue gerar uma imagem lá na frente? Ele tem um canhão de elétrons. Esses elétrons vão ser gerados dentro desse vidro aqui. Tem um fiozinho fininho de tungstênio, mais ou menos como se fosse uma lâmpada incandescente. E aí a gente vai encher de elétrons essa parte, esses elétrons precisam ser empurrados para frente, empurrados aqui para a tela. Para isso acontecer, eles botam de um lado um polo negativo, que vai expulsar os elétrons, afinal de contas negativo com negativo não quer ficar um perto do outro, e na frente um polo positivo, que puxa os elétrons. Então nesse trechinho aqui, a gente vai ter, sabe o quê? Um acelerador de partículas. Então esses elétrons vão sair violentamente aqui de trás para serem jogados para dentro do tubo. E para a televisão ter mira, conseguir jogar os elétrons exatamente onde ela quer, a gente vai ter duas bobinas, dois eletroímãs. A gente consegue ver esse enroladão de fios que está aqui em volta. Para esses elétrons chegarem direitinho lá na tela, não pode ter nada na frente do caminho. E é por isso que tem esse vidro, porque aqui dentro não pode ter ar, então eles tiram todo o ar. E é por isso que a gente pode falar que isso aqui é um tubo de vácuo. Então no fim das contas a gente tem um canhão de elétrons direcionável que fica jogando os elétrons aqui na tela, ele joga em linhas, tá? Vai fazendo linhas assim. Nos pontos em que você joga mais elétrons, a imagem fica mais clara. No lugar que você joga menos elétrons, a imagem fica mais escura. Mais um detalhe bacana, se a gente simplesmente jogar elétrons no vidro, não vai acender nada, a gente não vai ver imagem nenhuma. Precisa ter alguma coisa ali que brilhe no momento em que o elétron bata por trás do vidro, então a gente vai ter uma camada de fósforo. E isso é muito parecido com o que a gente tem numa lâmpada fluorescente. Aqui a gente também tem uma camada de fósforo que vai brilhar quando o gás que está lá dentro receber uma carga de energia elétrica. E aqui tem uma experiência legal que sim, essa você pode fazer em casa porque não tem perigo. Como a camada de fósforo emite luz quando recebe elétrons, se a gente jogar o rainho do acendedor aqui na lâmpada, ela pode acender. Ó, não é uma luz suficiente para acender o seu quarto, mas o efeito é bem bacana se você fizer no escuro. Mas, Iberê, essa explicação é legal e tal, mas é isso que é um acelerador de partículas? Relaxa, que a experiência de hoje é hackear essa televisão. Já que aqui a gente tem dois eletroímãs e o campo magnético deles consegue direcionar o canhão de elétrons, o que acontece, por exemplo, se a gente chegar com um ímã perto dessa televisão? Só para ter alguma coisa na tela, vamos botar aquela imagem que você viu no começo do vídeo. Super ímã aqui, não faça essa experiência na televisão da sua avó porque pode estragar a televisão para sempre, fechou? Essa aqui já foi comprada para isso mesmo. Mas só de chegar perto já muda a cor aqui no canto, vocês estão vendo? Ó, embaixo ficou azul, em cima ficou verde. Nossa! É legal, mas eu achei esse ímã meio pequenininho. Vamos botar um ímã parrudo pra valer. Quase meio quilo de ímã aqui. Meu, o campo magnético a 50 centímetros de distância ele já tá mexendo na imagem. Olha só, já tá ficando verde. Nossa!
Vamos ver por trás da televisão se a gente desvia o fluxo de elétrons aqui. Nossa. Tem um clima tremendo na minha mão, isso que eu tô 30 centímetros da televisão. Melhor não brincar muito com isso aqui assim não, né? 2 ímãs pequenininhos, sempre sem encostar. Vamos agora para a segunda parte da nossa experiência. Se a gente conseguiu desviar os feixes de elétron lá dentro, o que será que acontece se a gente desligar as bobinas que controlam esse feixe de elétrons? A televisão está funcionando. Onde é que eu desligo essas bobinas? O interessante é que além dessa bobina que está aqui fora, tem uma outra por dentro, que está em volta, aqui que não dá para ver direito porque tem uma capa. Talvez seja ela que direcione os elétrons e não essa aqui. Na real, eu nem sei qual é qual. Então vamos cortar um fio qualquer e ver o que acontece. Ah, rapaz! Era exatamente isso que eu queria. Eu devo ter cortado a bobina que faz o controle horizontal, então o feixe não consegue mais ir para um lado ou para o outro, ele só fica alternando de cima para baixo. A gente acaba formando esse fio aqui de cima para baixo. E vamos colocar um ímã do lado para ver o que acontece. Olha só. Nossa! Quando a gente pensou nessa experiência, a gente teve a ideia de fazer com que os ímãs chegassem perto e saíssem muito rápido para ver se dava algum desenho maluco. A gente montou o esquema cortado no laser aqui para girar na ponta da furadeira. Eu vou montar, mas não faço a menor ideia do que vai acontecer. Será? É tipo um arco-íris dançante. Tentando ver no espelho o desenho que está formando. Olha isso! Vamos lá. Acelera, acelera. Ah, olha esse desenho! Ah, que coisa da hora! Se isso aqui não vale um joinha, eu não sei o que vale um joinha! Vou emendar um fio e cortar o outro para a linha ficar horizontal. Ué, vou tentar desligar as duas bobinas aqui. Ah, conseguimos! É isso! Desligamos as duas bobinas. Agora o feixe de elétrons está batendo exatamente no centro da tela. Olha ele fugindo de mim aqui, ó. Nossa! Ah, olha que coisa doida!
Agora é o seguinte, essa imagem que você está vendo na televisão tá na vertical porque só a bobina que controla a parte vertical está funcionando, então ela fica mandando um sinal ali vertical, mas a horizontal está desligada. O que a gente vai fazer? Em vez de ligar a horizontal de volta, a gente vai ligar um amplificador de som na horizontal. Dentro de um alto-falante, o que tem ali é uma bobina também, então o amplificador consegue controlar a bobina. Só que ele vai tentar mandar uma música, vai tentar mandar um som pra lá e teoricamente a gente vai conseguir ver alguma coisa dançando na televisão, porque essa bobina que controla os elétrons vai estar querendo controlar uma caixa de som e não os elétrons e de repente pode dar algum desenho interessante. Ah! Que doideira! Formamos um DNA na televisão! Ah, que da hora! Olha, eu aumento e diminuo o volume? Nossa! Nossa! Olha isso! Controlamos a máquina! Uau! Esse celular tá com muito mau contato, vamos tentar botar um notebook gerando o sinal no lugar. Ah! Ó, pelo volume eu consigo deixar a bobina mais forte ou mais fraca. Quando eu mudo o formato da onda sonora aqui, eu consigo mudar a imagem que está aparecendo lá. Será que dá certo com o microfone? Ah! Funcionou! Você está vendo a minha voz na tela. Se fosse um alto-falante, seria mais ou menos o movimento que o alto-falante estaria fazendo nesse momento. Muito louco, hein? Dependendo do som que eu fizer, eu consigo uma onda diferente. Vamos lá. Vamos botar uma música pra ver? Nossa música do xilofone. É uma sugestão de vídeo bacana que tem tudo a ver com o que a gente mostrou hoje. A gente fez uma simulação do que aconteceria se dois buracos negros se chocassem. E no vídeo a gente começa construindo o universo. É muito legal.